Toda hora que sai um carro... Serrão, queria te ouvir a respeito do Podemos do Ceará. Como sempre, seja muito bem-vindo. Senador, boa noite. Muitíssimo boa noite, Lívia. Boa noite ao Serrão, ao Nogueira. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, sempre muito preciso. Eu não posso deixar de iniciar essa minha participação aqui manifestando minha solidariedade ao cidadão de bem do Brasil, né? O que a gente viu, e eu estava acompanhando a transmissão ao vivo do Rodrigo Viga, muito bem feita, lá da porta da penitenciária, com a saída do ex-governador Cabral. Isso gera uma angústia muito grande na gente, né? É uma coisa assim que é uma violência contra o pagador de impostos, contra a ética no Brasil, e tem uma simbologia. Nos 200 anos da independência do nosso país, você tem o Cabral aí sendo solto e o índio sendo preso, né? Visto que esse índio, o cacique, que foi preso há 15 dias, ele tem uma posição política, vamos dizer assim, né? Que é diferente do sistema. Se fosse o inverso, duvido que colocassem a mão dele. É esse o Brasil que temos para hoje. Essas decisões do Supremo Tribunal Federal sendo protagonista em tudo no Brasil, manda e desmanda, não é de hoje, né? Uma escalada antidemocrática. Eu estava dizendo hoje aqui numa comissão do Senado, eu estou falando com vocês aqui diretamente do Senado Federal, em nosso gabinete, e eu falei há pouco tempo, numa comissão que a gente estava na audiência pública, que só está faltando entregar a chave do Congresso para o Supremo, para ficar oficializado o que eles estão fazendo. Não adianta gritar, né? Tem que agir. A gente, um grupo minoritário aqui dentro, tanto do Senado como da Câmara, tem cobrado isso sistematicamente aos presidentes das casas. Mas às vezes precisa de uma chacoalhada como essa, e o que aconteceu em menos de 24 horas, 2 decisões aí que usurpam o poder. Não quero nem entrar no mérito, sabe? Porque eu sou contra o orçamento secreto, sempre votei contra, entra governo e sai governo durante a minha passagem aqui. Agora, não é papel do Supremo fazer esse tipo de deliberação. Foi uma coisa amplamente discutida aqui dentro da casa, né, com contraponto, com discursos. Vocês é que estão pagando o dinheiro dos parlamentares, é o brasileiro, o cidadão que está pagando o salário da gente, toda essa estrutura que você está vendo aqui, caríssima. Só o Senado Federal é quase 5 bilhões de reais. B de bola e de índio, bilhões de reais por ano. E aí, numa canetada, o ministro Gilmar Mendes simplesmente tira do teto o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como queira chamar, em algo que está sendo debatido com responsabilidade aqui dentro, né? Então, assim, é um desrespeito completo a um dos poderes da República, e isso precisa ter um fim. Com relação ao que vai acontecer, eu digo para você, viu? Só Deus sabe as articulações, né? O comentário aqui dentro, realmente, são poucos parlamentares que estão fisicamente aqui, presencialmente em Brasília, né? Muitos votando pelo celular, como foi colocado na reportagem, mas isso precisa ser aprofundado, o debate, né? Por isso é importante que estejamos todos em Brasília. Tem alguns colegas vindo para cá de forma emergencial, porque o que aconteceu nessas 2 decisões foi realmente algo que mostra que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou todos os limites do razoável. Senador, há algumas possibilidades sendo aventadas por parlamentares, né? Justamente em relação a esses recursos, né? Do que vão ficar fora do teto de gastos, conforme essa decisão do STF.
É possível, eu sei que é uma discussão que agora acontece no âmbito da Câmara dos Deputados e não do Senado, mas eu tenho certeza que o senhor está por dentro dessas articulações, né? Porque as casas estão entrelaçadas. É possível que haja mudanças nessa PEC, porque a grande luta do governo eleito, toda essa articulação que a gente está acompanhando nos últimos dias, é para que essa proposta, da forma como ela foi aprovada no Senado, ela seja aprovada na Câmara dos Deputados. Mas diante dessa decisão do STF, a gente pode esperar que haja mudanças? O que o senhor está ouvindo em relação a isso ultimamente? Olha, o Nogueira foi muito feliz aí na colocação dele com relação à insegurança jurídica que está sendo gerada com essas decisões. O Senado fez uma discussão especificamente sobre essa PEC, que alguns chamam de estouro, PEC do fura-teto, né, ou PEC Argentina, porque ela traz problemas para a economia do país, porque o PT se aproveitou, na grande realidade, nessa articulação, não precisava desses, somando penduricalhos, 200 bilhões de reais. É daí para mais o que foi aprovado aqui no Senado. Tanto é que eu votei contra, porque nem audiência pública eles quiseram fazer. Foi a toque de caixa. E quando essas coisas vêm, em véspera de Natal, toque de caixa, sem discussão, tem algo errado aí. Eu espero, sinceramente, Lívia, que a Câmara dos Deputados, o trabalho que está sendo feito lá, de negociações, de discussões, que sejam os mais republicanos possíveis e que possa tirar aí a gordura dessa PEC, né? E essa decisão monocrática, e eu quero deixar muito claro, isso é uma responsabilidade nossa. O Senado teve a chance em 2019 de acabar com essas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. O senador Iovisto, do Paraná, relatado pelo Espiridião Amin, um projeto, foi à votação, e o presidente da época, Davi Alcolumbre, não deixou o quórum, vamos dizer assim, ficar uma votação normal de PEC, quórum alto. Ele já cancelou ali, já abriu a votação e nós perdemos por 35-15. Ou seja, ali, a gente não estava tendo esse problema que hoje a gente vê com decisões monocráticas. Então, eu espero que ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Isso é uma filosofia que eu acredito e a história mostra muito isso. Então, esse aprendizado que a gente está tendo, né, o cidadão, uma afronta ao cidadão sendo vilipendiado, e nós, representantes da sociedade brasileira, possamos aprender com tudo isso, votar uma nova PEC, que já está tramitando aqui, imediatamente, para acabar com esse poder monocrático de ministros do Supremo Tribunal Federal. E que os deputados possam fazer esse trabalho de tirar essa gordura, né, e votar uma PEC para que garanta o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, para as pessoas, mas isso não dá mais do que 70, 80 bi, incluindo já as crianças até 6 anos, aí, os R$150 por criança. Ninguém discute isso. Isso é ponto pacífico, até porque os 2 candidatos a presidente da República se comprometeram com isso é justo, e precisamos ajudar, auxiliar nesse momento quem está passando necessidade. Agora, o que querem não é isso, né? Querem muito mais margem, que vai ter utilização de política, porque não está carimbado esse dinheiro, de balcão de negócios, ainda mais agora que o orçamento secreto foi sepultado nesse dia de hoje. Bom, senador, eu vou convidar o nosso comentarista, o Jorge Serrão, e também Luiz Arthur Nogueira, mas começando pelo Serrão, para participar dessa conversa também. Serrão, sua pergunta. Senador Eduardo Girão, vem aí a nova legislatura. Você já se apresentou como candidato à presidência do Senado. Um dos problemas graves que nós estamos enfrentando hoje no Brasil é esse desequilíbrio institucional. A cúpula do Poder Judiciário tendo uma hegemonia sobre os poderes executivo e legislativo. Você acha que na sua campanha para a presidência do Senado, e se for eleito presidente do Senado, você consegue fazer uma mobilização para esse reequilíbrio institucional que parece indispensável para o país? Olha, Serrão, estou me empenhando ao máximo para, a minha campanha não é aqui para presidente do Senado, não é nem
apoiado pelo Lula, porque esse é apoiado pelo Pacheco, e nem pelo presidente atual, Bolsonaro, porque tem um candidato que é o Rogério Marinho. A minha candidatura é com a sociedade, né? Eu acho que chega de polarização, ninguém aguenta mais essa guerra e nós queremos altivez no Senado. É isso que a gente precisa. E não vai atrapalhar a minha candidatura, como alguns gostam de colocar, uma renovação, uma mudança, né? Pelo contrário, a eleição do Senado Federal, ela só chega à escolha de um novo presidente quando este presidente tem 41 votos. Ou seja, quanto mais candidatos, melhor. Agora, o nosso trunfo, Serrão, vai ser o voto aberto, né? E a gente já teve esse instrumento em alguns momentos aqui, alguns senadores levantaram, outros com mais timidez, mas se tem uma coisa que eu aprendi em 4 anos de mandato, que um político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar e cobrar. De forma ordeira, de forma pacífica, mas cobra. E a sociedade precisa cobrar em quem o senador vai votar para presidente do Senado. Isso é transparência. E eu acho que aí a gente vai ter a oportunidade de voltar o reequilíbrio, a harmonia, a sonhada independência entre os poderes que hoje não existe. Essa aqui é a Casa Revisora da República. Então eu acredito que até como um efeito pedagógico, eu não vou engavetar, já deixei claro isso, vou deliberar sobre os projetos de interesse da sociedade. E você não tenha dúvida, hoje eu converso nos mercados, nas feiras, com pessoas de direita, com pessoas de esquerda, de centro, que são contra o governo, que são a favor de governo, e é um incômodo geral, em todo o Brasil, sobre os abusos de alguns ministros do Supremo. Então, eu vou colocar para votar, com certeza, deliberar os pedidos de impeachment, né? Não significa dizer que vai aprovar. Agora, nós vamos encarar para que a gente possa ter um poder respeitando o outro de forma harmônica, independente, que se possa o Brasil voltar a ter credibilidade. O Senado é fundamental para o país, mas ele precisa se levantar. Hoje ele está prostrado, está no chão, né? E a gente tem muitos senadores aqui incomodados com isso, cumpridores dos seus deveres, e a gente quer contar com eles, com a sociedade, para levantarmos juntos, aproximar o Senado da sociedade brasileira, porque isso vai ser fundamental para a nossa democracia, que hoje está ameaçada. Você sabe, Serrão, jornalistas sendo amordaçados, padres calados, artistas censurados e até parlamentares. Onde é que nós vamos parar? O brasileiro está com medo. Se parlamentar está sendo calado, porque não pode falar sobre isso, sobre aquilo, né, com redes derrubadas, você imagina o cidadão. Então, esse princípio da liberdade de expressão, e que a Jovem Pan tem coragem de enfrentar esse assunto, de levar a verdade para a sociedade brasileira, tanto é que está ganhando respeito, porque tem colocado o assunto em pauta, é algo que a gente precisa fazer a nossa parte enquanto parlamento para defender a democracia, porque não é isso que está acontecendo no Brasil. Hoje, a gente tem uma ditadura da toga, infelizmente, mandando e desmandando por causa da omissão nossa aqui do Senado Federal. Nogueira, para a gente fechar? Senador, boa noite. Vamos tentar trazer uma boa notícia aqui para nossa audiência. Na semana passada, a Câmara dos Deputados, meio que na calada da noite, aprovou a alteração na lei das estatais, né? Isso assustou o mercado financeiro, derrubou as ações da Petrobras, do Banco do Brasil. E aí o assunto, quando chegou no Senado Federal, aparentemente foi barrado. Queria que o senhor contasse para a gente se dá para a gente acreditar que o Senado Federal, apesar das divergências políticas internas, nesse assunto está unido no sentido de barrar as alterações na lei das estatais, ou pelo menos deixar o debate para o ano que vem, ou poderemos ser surpreendidos na véspera do período do Natal com alguma votação a toque de caixa? Olha, Nogueira, espetacular essa sua pergunta, porque é uma inquietação que nós temos visto no país sobre essa questão da lei das estatais. Se mudarem aqui no Senado, se ratificarem o que fizeram lá na Câmara, bye-bye ao CDE. E aí você sabe, né, esse grupo seleto que o Brasil está próximo aí de chegar, o que é que representa em termos de perda de investimento, de possibilidades para a nação.
Agora, a boa notícia, e a gente precisa sempre se agarrar, eu vejo assim, eu sou cristão e tenho muita fé que tudo vai dar certo. A capacidade de reflexão das pessoas, eu não duvido que cada um tenha possibilidade de repensar os seus atos e de traçar um outro caminho, né? Porque todos nós estamos aqui com filhos, com netos, e esse país tem tudo para dar certo. Você sabe isso mais do que eu. Agora, a boa notícia é que a sociedade, quando se mobiliza, meu irmão, não tem jeito, dá certo. E foi o que aconteceu. Com aquela votação na semana passada, calada da noite, na Câmara dos Deputados, um jabuti que colocaram nessa lei, que chamou a emenda mercadante, o brasileiro gritou, porque viu que ali bilhões, dezenas de bilhões de reais iam poder, além de servir de cabide de emprego, voltar à politicagem nas estatais, iria liberar aí um cheque em branco para publicidade, propaganda em eventos esportivos e tudo, né? Então, quando a sociedade gritou sobre isso, isso chega nos parlamentares. Mobilização nas redes sociais, a gente percebeu esse impacto e aí o presidente Rodrigo Pacheco deu uma declaração que deve ficar para o ano que vem, mas a gente precisa estar aqui vigilante, porque na história desse Senado já aconteceu muitas coisas às vésperas do Carnaval, às vésperas do Réveillon, às vésperas de momentos assim que as pessoas estão com foco em outra coisa. Então, eu espero serenidade do presidente Rodrigo Pacheco para que pelo menos esse assunto fique para o ano que vem, com a nova legislatura que está chegando, que deve participar disso, né? E engrandecer esse debate e ver que isso é uma furada completa, que isso aí é péssimo para o Brasil, para a geração de emprego e de negócios aqui no nosso país. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, muito obrigada pela entrevista. Boa semana. Muito boa semana, Lívia. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, pela independência. Vocês estão prestando um grande serviço à nação, ouvindo os dois lados, algo que é um papel do jornalismo, mas que poucos conseguem fazer sem militância. Grande abraço. Abraço.